A luz do sol penetra em padrões irregulares e esporádicos através do dossel da floresta, atravessando árvores perenes e bambus altos para lançar uma luz matinal na vegetação rasteira. O sol está começando a nascer em outra manhã quente na época do Pleistoceno tardio no sul da China, 2 milhões de anos antes de hoje. Pequenos riachos correm através de brechas na vegetação e o coro matinal dos pássaros pode ser ouvido perfurando o ar da manhã. É um paraíso exuberante, perfeito para a vida florescer em todos os tipos de novas formas e tamanhos. Um agradável descanso dos ventos abrasadores da era do gelo que se aproximam da Europa e do norte da Ásia a alguns milhares de quilômetros ao norte. Um pequeno rebanho de mamíferos com cascos, possivelmente veados, rompe as colunas de bambu para se alimentar da vegetação que margeia esta cena tranquila. Eles devem ser cuidadosos. Os mamíferos são nativos da região em números muito maiores do que podem ser encontrados hoje. Cautelosamente, um dos pequenos mamíferos levanta a cabeça para verificar se há perigo antes de se acalmar para beber. A paz é frequentemente efêmera no mundo natural. No entanto, e logo após começarem a beber pela manhã, eles se veem correndo de volta para o subbosque em segurança. Um bando de pássaros os perturbou em sua reunião matinal, enviado para o ar quente da manhã por algo enorme se movendo pelo subbosque. Como algo de um filme de Hollywood, os arbustos do outro lado do riacho chacoalham e fazem barulho progressivamente mais rápido, até que uma sombra alta e negra pode ser vista emergindo do emaranhado de bambu e folhas. É um primata colossal de cor avermelhada, musculoso, poderoso. Enquanto seu rosto se revela lentamente entre a vegetação, parece quase humano. Uma expressão gentil e lenta se espalha por suas enormes bochechas, enquanto também para verificar a presença de tigres. Sem nenhum à vista, o primata Gigantopithecus, um enorme macaco extinto, pode descer até o riacho para beber. Como um único macho adulto, este é o seu território, e ele passará amanhã o percorrendo em busca de comida e água. Embora os mamíferos com cascos aterrorizados tenham ido embora há muito tempo, eles não precisavam se preocupar. Gigantopithecus é um vegetariano estrito e, no máximo, teria apenas os conduzido para que ele pudesse beber em paz. Em vez disso, este gigante macaco se mantém alto e orgulhoso em sua casa na floresta. Ele é um dos animais mais notáveis que vivem nestas florestas, e há pouco que possa machucá-lo. Empurrando através de um denso bambuzal, ele se encontra em uma clareira de floresta densamente cercada, rodeado por outros de sua espécie, sua família. Várias fêmeas, alguns jovens machos e alguns jovens nascidos no ano passado estão sob seu comando. Como líder de seu grupo, ele os defenderá ferozmente de machos rivais e predadores, gerando tantos filhos de sua família quanto puder dentro das limitações do seu reinado. Ele e sua espécie são os maiores primatas que já viveram. Cerca de 2 milhões de anos atrás, um certo gênero de macaco começou a aparecer nas florestas subtropicais do sul da China. Poderoso, musculoso, e ele ostentava as características típicas de muitos macacos contemporâneos, bem como as dos que compartilhavam sua casa na floresta naquela época. Ao contrário de outros macacos, no entanto, nosso macaco era um gigante
potencialmente pesando mais de 200 quilogramas e medindo cerca de 3 metros de altura estimados. Gigantopithecus era o tipo de criatura que você esperaria encontrar apenas em fábulas e folclore. Apenas 4 exemplos de ossos da mandíbula, juntamente com milhares de possíveis espécimes de dentes, são conhecidos deste gigante. Portanto, os cientistas não podem ter certeza absoluta do tamanho exato do macaco. Independentemente disso, esses espécimes realmente pertenciam a um macaco, e um enorme. Como está, o Gigantopithecus era uma criatura que pode ter sido cerca de 40% mais pesada do que o gorila macho médio, os maiores macacos vivos hoje. Gigantopithecus se tornou conhecido para a ciência em 1935, quando o antropólogo Ralph von Koningswald foi apresentado com um par de dentes molares, o que o levou a descrever a espécie Gigantopithecus blacki, a única espécie definitiva do gênero, embora outra, Gigantopithecus belasparensis, tenha sido proposta, que parece que pode pertencer à espécie indiana Indopithecus giganteus. Potenciais espécimes de Gigantopithecus foram posteriormente desenterrados da Tailândia, Vietnã e Indonésia. Mas o macaco está mais intimamente associado ao sul da China, onde teria vivido em florestas subtropicais quentes, de folhas largas e sempre verdes. Surpreendentemente, inicialmente, se argumentou que os dentes do Gigantopithecus pertenciam a um membro da tribo Hominini, que contém humanos, chimpanzés e gorilas. Mas estudos recentes colocaram o animal de forma mais precisa dentro da subfamília Pondinae. Em outras palavras, os parentes vivos mais próximos do Gigantopithecus são os orangotangos e, como tal, muitas reconstruções deste magnífico animal o retratam com um casaco laranja desgrenhado e flanges de bochecha largas, muito semelhantes aos seus parentes contemporâneos. Na verdade, a verdadeira aparência do Gigantopithecus não pode ser discernida sem mais evidências fósseis. Foi a estrutura da mandíbula inferior que levou os cientistas a colocarem este gigante mais próximo dos orangotangos do que dos humanos e chimpanzés. E, embora as reconstruções dos artistas do macaco o pintassem com aparência de orangotango, a forma geral do corpo é frequentemente muito mais parecida com a de um gorila. Isso, provavelmente, se deve ao fato de que os cientistas automaticamente assumiram que, uma vez que os gorilas são os maiores macacos vivos, o Gigantopithecus deve ter se comportado e caminhado de maneira semelhante. Tais verdades ainda estão para ser descobertas, e pode ser que, eventualmente, consigamos discernir com exata precisão como era a aparência deste macaco. Uma coisa da qual podemos ter certeza é que o Gigantopithecus era herbívoro. A aparência temível pode levar alguns a supor uma dieta potencialmente inclinada para a carne ou um paladar onívoro. Mas estudos sobre os dentes e mandíbulas deste gigante pré-histórico colocam o Gigantopithecus firmemente ao lado dos vegetarianos do mundo natural. As mandíbulas do macaco são profundas e resistentes, e seus dentes são de coroa baixa e espessos em camadas de esmalte. Muitos dos dentes conhecidos pela ciência também mostram extensas evidências de desgaste, apontando para o fato de que o macaco estava os usando para moer matéria vegetal dura, rica em fibras. Quanto ao que exatamente o Gigantopithecus estava comendo em sua casa na floresta quente,
podemos olhar para a matéria vegetal nativa da região na mesma época. O bambu era abundante no sul da China no final do Pleistoceno, assim como tubérculos e frutas. Figueiras, banianos, amoreiras e frutas-pão provavelmente eram consumidos em grandes quantidades por esses gigantes primatas. E devido ao fato de que o Gigantopithecus provavelmente passava muito do seu tempo vagando pelo chão da floresta, em vez de balançar pelas copas das árvores, podemos supor que grandes quantidades de gramíneas também podem ter sido comidas. Muitas dessas plantas requerem um conjunto de dentes resistentes para processar, devido aos seus exteriores abrasivos e fibrosos, o que é onde este gigante da floresta teria se destacado. O Gigantopithecus também parece ter sofrido como resultado de sua predileção por frutas. 11% dos molares desenterrados do macaco parecem ter sido impactados por cáries dentárias, e vários espécimes também mostram evidências de esmalte mal formado. Os cientistas atribuem a última condição com possíveis frequentes escassez de alimentos, como a hipoplasia do esmalte pode se formar como resultado de desnutrição durante o crescimento de uma criatura. A perda de dentes também é conhecida nesses macacos, especificamente em um espécime conhecido da caverna Yanliang, na China. Mas não parece ter impactado muito o indivíduo, e ele parece ter levado uma vida longa, apesar da aflição. Altos níveis de dimorfismo sexual também foram sugeridos em Gigantopithecus, ainda mais do que o visto em gorilas modernos, com seus famosos machos gigantes, volumosos e de costas prateadas. A existência de tal característica indicaria uma competição frequente entre machos rivais, mas cientistas não acreditam que tais confrontos levariam a conflitos mortais devido à falta de proeminência e comprimento nos dentes caninos. Sim, é verdade. Gigantopithecus, uma das criaturas mais impressionantes que a pré-história já viu, coexistiu com alguns de nossos primeiros ancestrais. Volte várias milhares de gerações, e seus parentes podem ter compartilhado as antigas florestas da China do Pleistoceno com um gigante parente do orangotango, maior que o maior dos gorilas. E não foi apenas um encontro casual. O geocronologista Jack Rink, da Universidade McMaster em Ontário, usou datação absoluta de alta precisão para concluir que Gigantopithecus e Homo erectus, uma espécie arcaica de humano que nos precedeu, Homo heidelbergensis, os neandertais e os denisovanos, viveram juntos nas florestas perenes quentes do sul da Ásia por cerca de 1 milhão de anos. Ao longo desse tempo, Gigantopithecus deve ter se tornado uma visão familiar para nossos primeiros ancestrais Homo erectus. E, sem evidências, é difícil dizer como algumas dessas interações podem ter ocorrido. Embora as espécies modernas de orangotango tenham um temperamento geralmente gentil, os machos adultos são conhecidos por se tornarem agressivos quando ameaçados ou assustados. Normalmente, no entanto, os orangotangos adultos são frequentemente observados interagindo com turistas que visitam suas casas na floresta e são mais propensos a fugir do perigo nas copas das árvores do que enfrentá-lo diretamente. Deste ponto de vista, talvez, os indivíduos de Gigantopithecus só representassem uma ameaça para os humanos quando se sentiam encurralados ou se os primeiros humanos ousassem tentar uma caçada ao Gigantopithecus.
Dito isso, o Gigantopithecus não era um orangotango moderno, nem vivia muito como um. Teoriza-se que este macaco passou grande parte de sua vida no chão, onde teria sido forçado a entrar em contato com humanos muito mais do que seus equivalentes modernos. Em tais circunstâncias, talvez conflitos sobre territórios ou competição por fontes de frutas poderiam ter levado as duas espécies a confrontos perigosos. Dado o tamanho desses macacos e sabendo o quão perigosos os macacos modernos podem ser quando ameaçados, é seguro dizer que, quando confrontado com um ataque de Gigantopithecus, um Homo erectus sozinho e desarmado não teria a menor chance. Como é o caso de muitas espécies de megafauna extinta do Pleistoceno, não podemos descartar completamente a interferência humana quando se trata do desaparecimento dessas grandes feras. Essa é uma das principais teorias para o desaparecimento deste grande primata. Mas discutiremos isso com mais detalhes adiante no vídeo. Como discutido ao longo do vídeo, no sul da China, ao longo dos milênios, o Gigantopithecus dominava em uma floresta subtropical, abundante em vegetação, especificamente plantas frutíferas, gramíneas e bambu. Restos do grande macaco também foram desenterrados em Hainan, China, que na época teria sido uma verdadeira floresta tropical. Mas o animal geralmente preferia habitats mais semelhantes ao primeiro. O ar de sua casa na floresta era quente e úmido. A vegetação era densa e, ao olhar para cima, muitas vezes seria difícil ver o céu por causa da copa das árvores. Entre o bambu, teriam crescido bétulas e carvalhos em grande número, e o chão da floresta teria sido coberto por verdes espessos de ervas, samambaias, arbustos e gramíneas. O sul da China, em direção ao final do Pleistoceno, era de fato um paraíso para os naturalistas. Tem potencialmente uma das faunas mais diversas e bem documentadas do Cenozoico, apresentando uma peculiar sobreposição de criaturas agora extintas, bem como uma infinidade de espécies modernas. Das criaturas conhecidas e descritas da fauna do Pleistoceno, do sul da China, Gigantopithecus e Homo erectus são as mais conhecidas. Mas se olharmos um pouco mais adiante, podemos ver um mundo quase alienígena, de maravilha ecológica, um verdadeiro museu vivo. Gonfoteres, parentes antigos dos elefantes modernos, como o Sinomastodon, chafurdavam em lagos e poças ao redor das margens do território do Gigantopithecus. Menores que os elefantes asiáticos modernos, com pernas muito mais curtas e um corpo em forma de barril. Muito maior era o Stegodontide, Stegodon também relacionado aos elefantes, com uma forma muito mais reconhecível. Antas, porcos selvagens, rinocerontes, veados muntjac e guars compunham o grupo mais reconhecível de mamíferos com cascos que se reuniriam em grandes grupos no subbosque. Mas vários animais muito mais estranhos e extintos viviam ao lado deles. O Hesperotherium poderia ter sido observado ocasionalmente nas profundezas turvas do subbosque, pastando em árvores ou potencialmente comendo brotos e frutas. Este era um calicóter, membro de um grupo bizarro de mamíferos agora totalmente perdido para a extinção. Eles prosperaram durante as épocas Oligoceno e Mioceno, antes de caminhar gradualmente para uma extinção lenta no Plioceno e Pleistoceno. Hesperotherium
foi um dos últimos de sua espécie, e em vida não se pareceria com nenhum outro mamífero vivo hoje. Em vez disso, parecia amalgamar elementos de vários grupos de mamíferos. Muitos calicópteros pareciam vagamente com cavalos na cabeça e no corpo, mas possuíam membros mais semelhantes aos de um gorila ou de uma preguiça gigante terrestre. Muitas espécies andavam sobre os nós dos dedos e usavam longas garras curvas para procurar vegetação. Equipados com braços poderosos para puxar a vegetação até suas bocas, com seu corpo largo, pescoço robusto e rosto curto, o Hesperotherium teria sido um dos maiores herbívoros da região, ao lado do Gigantopithecus e dos mencionados parentes do elefante. Entre os cães carnívoros que viviam ao lado do Gigantopithecus estavam espécies de Dolly, ou cão selvagem, cujos grupos ainda perambulam pelo sul e leste da Ásia hoje. Ursos são conhecidos da região, incluindo um Ailuropoda baconi, uma espécie extinta de panda. Sabe-se muito pouco sobre o estilo de vida deste animal, mas ele poderia, potencialmente, ser um ancestral direto dos pandas gigantes modernos de hoje. Se eles ainda comiam carne, como a maioria das espécies de ursos modernos, ou se de fato começaram a mudar para uma dieta puramente vegetariana, não se sabe. Um dos predadores mais mortais da região era o Meganthorion, uma espécie cada vez mais familiar, de gato de dentes de sabre, mencionada cada vez mais em notícias e mídia paleo popular. Embora tivesse menos de 2 metros de comprimento, ainda não era uma criatura para ser provocada. Indivíduos desavisados de Homo erectus potencialmente encontraram seus fins prematuros nas mãos deste felino, juntamente com muitas espécies de pequenos herbívoros em toda a região. Como alguns grandes felinos modernos, Meganthorion era muito robusto, não era um caçador de perseguição rápida e teria sido muito mais adequado para emboscar sua presa dos arbustos e subbosque das florestas. Mesmo com o elemento surpresa a seu favor, seria muito improvável que o Gigantopithecus estivesse no menu. Gigantopithecus e Homo erectus não foram os únicos primatas a residir nessas antigas florestas subtropicais. No entanto, e ao lado deles viviam macacos, várias espécies de macacos e até mesmo parentes do Gigantopithecus, os orangotangos. Além disso, Meganthropus, uma espécie de macaco misterioso de tamanho semelhante ao Gigantopithecus, foi identificado na região pelo paleoantropólogo americano Russell Sheehan em 2009, novamente a partir de alguns dentes. Estritamente relacionado ao Gigantopithecus, a aparência e o tamanho exato deste macaco provaram ser um enigma para os cientistas. E até mesmo já se pensou que fosse intimamente relacionado ao Homo erectus devido à sua descoberta próxima a um local rico em ferramentas antigas. Por enquanto, Meganthropus foi incertamente colocado na mesma subfamília que Gigantopithecus, Pongenae, e tudo o que podemos fazer para aprender mais é esperar. Como muitos animais pré-históricos que se extinguiram antes do advento da ciência moderna, é difícil para os especialistas determinar exatamente como e quando o Gigantopithecus desapareceu. Estima-se que o macaco tenha vagado pelas florestas tropicais chinesas até aproximadamente 300 mil anos atrás. Um pequeno passo na grandiosa escala do tempo geológico. Nós, Homo sapiens, na verdade,
aparecemos em cena aproximadamente no mesmo período em que os últimos gigantopithecus estavam morrendo, que foi um período de mudança climática drástica e severa. É essa mudança climática que os cientistas acreditam ter sido o principal fator para a queda do maior macaco que já viveu. Hervé Bocherens, um pesquisador da Universidade de Tübingen, na Alemanha, estudou o desaparecimento do Gigantopithecus, concluindo que a mudança climática levou ao desaparecimento das florestas subtropicais, das quais nosso macaco dependia para se alimentar. As florestas e florestas tropicais se transformaram em savanas e pastagens, e muitas espécies de plantas, das quais o Gigantopithecus dependia, especificamente as várias espécies de frutas, tornaram-se localmente extintas na região do sul da China. Um animal desse tamanho exigiria enormes quantidades de comida, e as quantidades escassas adequadas para comer nas pastagens secas teriam colocado muita pressão sobre a espécie. Com o sumiço da comida que necessitavam, os macacos também sumiam. Claro, não podemos descartar que os humanos antigos possam ter tido algo a ver com o desaparecimento do Gigantopithecus, seja através de caça direta ou conflito, ou indiretamente através da competição. Quando o Homo erectus se mudou para a área, é provável que esses primeiros homens e mulheres explorassem uma ampla gama de fontes de alimentos, e sem dúvida houve algum cruzamento entre os grandes macacos e nossos ancestrais. Alternativamente, talvez o Homo erectus inteligente e portador de armas tenha caçado diretamente o macaco. Sem evidências suficientes, talvez não saibamos com certeza, mas certamente parece que as mudanças climáticas, a perda de habitat e de alimentos parecem ser os principais culpados. Ao longo das profundezas da pré-história, outras espécies de macacos extintos existiram que estão relacionadas ao Gigantopithecus. Não foi o único primata espetacular a existir ao longo da Era Cenozoica tardia. Uma série de outros macacos, Pongan, relacionados aos orangotangos modernos, compartilharam a floresta com nosso gigante ao longo do Mioceno, Plioceno e Pleistoceno. O mais difundido, conhecido e diversificado desses gêneros era o Cevapithecus, que, embora tenha existido vários milhões de anos antes do Gigantopithecus, nas colinas Sawalik do norte da Índia, foi um dos primeiros macacos da subfamília Ponganae a evoluir. É provável que uma das espécies conhecidas de Cevapithecus tenha sido o ancestral dos orangotangos modernos que compartilhavam as florestas do sul da China com o Gigantopithecus e o mencionado Meganthropus. Inicialmente pensado para ser ancestral dos humanos, o Cevapithecus tinha 1,5 metros de comprimento e teria uma aparência semelhante a um chimpanzé moderno com o rosto de um orangotango moderno. É provável que ele passasse tempo tanto no chão quanto nas árvores e prosperasse nas savanas abertas em todo o norte e oeste do que é hoje a Índia, mastigando sementes e gramíneas com seus dentes poderosos. 3 espécies são reconhecidas: Cevapithecus indicus, Cevapithecus sivalensis e Cevapithecus parvata. Qualquer uma delas poderia ter levado à diversificação dos macacos ponga em tempos mais recentes. Também persistindo ao longo da época miocena estava o Indopithecus, outro grande macaco das colinas Sawalik. Indopithecus, que se traduz para o português como macaco indiano, era maior que o Cevapithecus, e sua história está intimamente ligada à do
Gigantopithecus. O Indopithecus giganteus era aproximadamente metade do tamanho do Gigantopithecus, mas estava muito intimamente relacionado, a ponto de os cientistas considerarem colocar a espécie sob o gênero Gigantopithecus. Em vez disso, por enquanto, foi dado a ele seu próprio gênero, colocado adjacente ao seu gigantesco parente na tribo Civapithecus. A taxonomia pode muitas vezes ser uma área de estudo confusa e complicada para os cientistas, e espécies e gêneros são frequentemente reclassificados e movidos quando surgem novas descobertas de estudos. Viajando para o leste, de volta à China, encontramos outro macaco do Mioceno tardio relacionado ao Gigantopithecus, o Lufengpithecus. Conhecemos milhares de restos de dentes deste macaco, bem como alguns fragmentos de crânio. E a partir destes, 3 espécies são conhecidas. Curiosamente, certos pesquisadores do gênero acreditam que Lufengpithecus poderia ter sido o ancestral de todos os macacos e hominídeos africanos, o que significa que, se você voltasse suficientemente no tempo, seus antecessores poderiam estar balançando pelas florestas subtropicais do sul da China, examinando cautelosamente o solo abaixo em busca de crocodilos e gatos de dentes de sabre. Coradpithecus é o último macaco pongan do final do Mioceno a ser explorado. Este gênero era conhecido das florestas tropicais do que é agora Myanmar e Tailândia, no Sudeste Asiático, existindo de 7 a 9 milhões de anos atrás. Relativamente pouco se sabe sobre esses macacos, mas, como de costume, conhecemos eles a partir de múltiplos fragmentos de dente e mandíbula bem preservados. É provável que esse macaco se parecesse muito com os orangotangos modernos, enquanto ele se agarrava nas árvores de sua úmida casa na floresta. Claro, os macacos ponga ainda estão vivos hoje. Conhecemos 3 espécies que persistiram através das extinções da megafauna do Pleistoceno até os dias atuais. Estes são o orangotango de Bornéu, nativo das florestas tropicais da Malásia Ocidental e Indonésia, na ilha de Bornéu, o orangotango de Sumatra, nativo do setor norte da ilha indonésia de Sumatra, e o muito mais recentemente reconhecido orangotango de Tapanuli, nativo de pequenas áreas selecionadas da floresta ao sul de seus primos em Sumatra. Eles são notoriamente macacos gentis, que todos mostram exemplos de dimorfismo sexual. Os machos superam as fêmeas com seus corpos volumosos, braços poderosos e grandes abas nas bochechas usadas para fins de exibição. Todas as 3 espécies vivas hoje estão listadas como criticamente ameaçadas na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o que significa que todas estão em risco imediato de extinção. Isso se deve à caça ilegal, ao desmatamento e até mesmo ao comércio ilegal de animais de estimação. Várias organizações e instituições de caridade de conservação proeminentes estão lutando pela sobrevivência dos orangotangos, mas cada espécie continua a experimentar declínios populacionais. 2 outras espécies de orangotango, o orangotango vietnamita e o orangotango chinês, existiam no Pleistoceno, mas agora estão extintas, deixando para trás seus 3 parentes contemporâneos nos anais da pré-história. Pesquise online por Gigantopithecus, em qualquer capacidade, e não demorará muito para você ver o grande macaco referido como o King Kong da vida real ou algo do tipo.
A realidade de um gigante pré-histórico vivendo entre o mundo dos macacos perdidos é difícil de não comparar com o infame gorila fictício da Ilha da Caveira. Mas algumas pessoas levaram os mitos e histórias em torno do Gigantopithecus um passo adiante, e a criatura realmente se tornou sinônimo dos mitos da criptozoologia dos vários homens macacos selvagens que abrangem o mundo. Criaturas não documentadas, como o Yeti, Pé Grande e Yowie, de acordo com a comunidade de criptozoologia, podem ser pequenas populações de gigantopithecus que teriam sobrevivido à extinção de suas espécies, resistindo em pequenos bolsões no Himalaia e dando origem aos mitos e lendas. Muitos paleontólogos contemporâneos, antropólogos e outros cientistas não apoiam essa teoria, no entanto, insistindo que o Gigantopithecus infelizmente já se foi, devido à falta de evidências tanto para Yetis quanto para macacos gigantes extintos, persistindo até os dias atuais. As teorias que associam o Gigantopithecus a essas bestas mitológicas podem ser rastreadas até 1960, quando o zoólogo Vladimir Chernesky descreveu fotos de supostas pegadas de Yeti dos montanhistas britânicos Eric Shipton e Michael Ward, vindas do fundo da cordilheira do Himalaia, na revista Nature. Chernesky comparou as pegadas à descrição científica do Gigantopithecus, atraindo temporariamente a atenção do mundo científico. Enquanto a comunidade científica permaneceu pouco impressionada, a longo prazo, entusiastas da criptozoologia se lançaram à natureza em uma busca global por esses enormes macacos que continua até hoje. O antropólogo Grover Krantz foi um dos poucos nomes científicos notáveis que incentivaram a busca pelo pé grande, insistindo que a criatura existia e passando grande parte do seu tempo pesquisando os mitos. Conhecido por seus estudos sobre outros espécimes de primatas fósseis, como Ramapithecus e Homo erectus, as teorias de Krantz sobre o pé grande são vistas com suspeita na comunidade científica moderna. Krantz sugeriu, no entanto, que se o pé grande fosse receber um nome científico, deveria ser Gigantopithecus canadensis, o grande macaco do Canadá. É difícil imaginar como seria se alguns dos megafauna do Pleistoceno ainda estivessem vagando pela Terra hoje. Estamos tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, de tantas espécies deles. Você, assistindo a este vídeo hoje, só perdeu a chance de ver um Gigantopithecus vivo e respirando por algumas centenas de milhares de anos. Isso pode parecer um grande salto, mas, como mencionamos brevemente antes, é realmente apenas um piscar de olhos quando você considera os 3 bilhões e 700 milhões de anos que a vida existiu em nosso planeta. Da próxima vez que você ver um orangotango, seja em uma foto ou talvez um indivíduo em um zoológico, pense no Gigantopithecus. Imagine como deve ter sido espetacular para os primeiros de nossos ancestrais mais antigos na Ásia encontrar uma criatura tão bizarra, mas tão familiar. Eles olharam nos olhos do grande macaco e reconheceram as semelhanças entre ele e eles mesmos. O que eles devem ter testemunhado naquelas florestas tropicais quentes que infelizmente nunca poderemos ver? Realmente é um pensamento incrível. Podemos nunca ser capazes de ver o maior macaco que já existiu nos tempos modernos, mas a diversidade de primatas na era moderna é algo a ser contemplado, do menor lêmur e rato ao maior gorila. Todos nós temos algo em comum em uma escala genética.